Hoje, a nossa convidada é Beatriz Cruzeiro e vamos falar sobre tecnologia, saúde e sustentabilidade, olhando para estes temas sobre um ponto de vista de talento criado em Portugal e de como é importante também perceber a opinião de outras gerações. Querem saber mais? Voltamos já. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamento. No episódio de hoje vamos falar sobre talento português. A Beatriz, que é também um dos membros do podcast Cruzamento e tem feito um excelente trabalho na área da comunicação do podcast, tem também outras áreas de vida bastante interessantes. E é isso que vamos abordar no episódio de hoje. Vamos conhecer melhor essas áreas e em como está a criar valor nas áreas da saúde, tecnologia e sustentabilidade. O meu nome é André Correia e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião Daniel Guedelha. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamento. Hoje estamos acompanhados por Beatriz Isabel Cruzeiro. Olá Beatriz, muito bem-vinda ao podcast Cruzamento. Primeira pergunta, e em 30 segundos, quem é Beatriz Isabel Cruzeiro? Bom, olá Daniel e André. Em primeiro lugar, quero agradecer-vos muito por esta oportunidade de embarcar com vocês nesta aventura, neste projeto do podcast de Cruzamento, e também por estar aqui hoje à conversa com vocês. A Beatriz é uma menina entusiasmada que não para quieta, e portanto, desde muito cedo que me envolvi em atividades de associativismo ao longo do meu percurso académico, e muito semelhantemente ao que tenho vindo também a fazer aqui com vocês. Também sempre foi muito na área de multimédia, design. Eu sou estudante de Engenharia Biomédica na Universidade de Aveiro, e o meu foco no momento, agora no mestrado, é então direcionar para a área de Física Médica, que é uma área que me fascina bastante. E basicamente é isso. Beatriz, eu vou começar já por essa parte da Engenharia Biomédica. É um curso que já tem alguns anos, mas de certa forma, se calhar é novo para muitos daqueles que nos acompanham no podcast. Se tivesse de explicar a alguém o que é o curso de Engenharia Biomédica, como é que o definias? E já agora, aproveitando também para aqui para olhar como é que se cruza entre a saúde e a tecnologia. Certo. Bom, esta pergunta eu acho que já tenho um bom aval para responder a isto, porque é algo que eu respondo quase metade das vezes que me perguntam que curso é que eu estou a tirar. Bom, efetivamente a engenharia biomédica é um bocadinho diferente das outras engenharias, porque ela é uma engenharia muito abrangente. E pronto, enquanto as outras engenharias tendem a afunilar para uma certa área específica, a engenharia biomédica é diferente no sentido em que ela é integradora. Portanto, ela é extremamente polivalente e nós incorporamos ferramentas diversas em engenharias diferentes e de outras áreas, como da engenharia física, da engenharia informática, da eletrónica, da química, de materiais, e nós manipulamos sempre com essas ferramentas de engenharia de maneira a entregar um produto que seja com finalidade para a saúde. Mas eu sinto que ainda há muito estigma na profissão da engenharia biomédica, até mesmo entre os estudantes, muitas vezes, porque há uma certa propensão, pelo menos pelo nome do curso, de acharem que se calhar não que somos profissionais de saúde, mas que estamos se calhar mais ligados diretamente com essa parte das biologias do que nós realmente estamos. Ou seja, isto para dizer que a saúde é meramente a nossa finalidade, mas que todo o caminho e todo o partir pedra, digamos assim, por trás do que nós desenvolvemos é a engenharia pura e dura, como se costuma dizer. Portanto, respondendo à parte do cruzamento entre a saúde e a tecnologia, eu diria que toda essa jornada, toda essa aventura, todo esse desenvolvimento dos engenheiros biomédicos é a tecnologia e é o que nós efetivamente trabalhamos, e o nosso delivery, a nossa entrega, o nosso objetivo final é para ajudar os clínicos a aumentar a qualidade de vida ao lado do mundo dos pacientes, aumentar a qualidade de um diagnóstico, de um tratamento, etc. E pronto, um dos grandes motivos pelo qual surgiu esta modalidade foi a necessidade de então criar uma ponte de comunicação entre os engenheiros
e os profissionais de saúde e pronto, portanto, sermos capazes de responder a determinadas demandas dos clínicos que, caso contrário, sendo feita por engenheiros físicos ou por engenheiros mecânicos, seria mais difícil então perceber o que efetivamente eles procuram e entregar um produto pronto, com boa qualidade. Mas a engenharia biomédica, portanto, é efetivamente tudo aquilo que passa por outras áreas da engenharia, mas que oferecem um fim médico. Portanto, um engenheiro biomédico facilmente se integra em ambientes de trabalho distintos e muito diversos. E, portanto, este é um engenheiro que não se acaba por especializar em algo Que é abrangente, concreto. acaba por ser bastante abrangente. E Beatriz, estavas agora a falar e eu lembrei-me também do episódio, também te lembras certamente da Isabel Vaz, em que fala muito dessa integração entre os engenheiros, e a própria Isabel é engenheira, e para disclaimer, eu também sou engenheiro, dessa integração entre engenharia e a parte da saúde, tu referiste com muito ênfase. E pegando se calhar aqui nesta parte, Beatriz, eu gostava-me a recordar também dos meus anos de engenharia na universidade. E todos os engenheiros, e nós sabemos que são muitos que nos estão a ouvir, têm aquelas disciplinas core. Tu falaste da física, das matemáticas, um bocadinho de biologia também, eventualmente. Se calhar aqui uma pergunta para saberes como é que está o panorama hoje em dia. Para além destas disciplinas core, durante o curso vocês também falam de outras disciplinas ligadas a novas tecnologias, por exemplo, falam especificamente de inteligência artificial ou de outros temas mais recentes, sim e não, e qual é que é a tua opinião em relação a isso? Ok, sim, bom, portanto, como estavas também um bocado a dizer, pronto, todas as engenharias começam com um percurso com uma forma bastante semelhante, com disciplinas que são transversais a todas as engenharias, como é o caso da álgebra, dos cálculos mais teóricos, da mecânica, de fundamentos de programação, etc. E pronto, portanto, cada engenharia aprende várias ferramentas que ela depois, pronto, a própria engenharia adiciona ao seu conjunto de skills para conseguir desenrascar e, digamos assim, desenvolver alguma nova tecnologia, como se fosse uma espécie de mini mãozinhas. E no caso da engenharia biomédica, as disciplinas assim mais core são a física, a química, a matemática, a eletrónica, a programação e também um bocadinho da anatomia humana. Pronto. Por exemplo, quando se trata de novas tecnologias como a AI, pronto, não é uma tecnologia tão recente, na verdade, é mais, sim, no ponto de vista do seu surgimento e na incorporação no dia a dia da sociedade, mas as disciplinas core fundamentais por trás da AI são, bom, para a compreensão é fundamental a matemática, não é? E para a aplicação é extremamente importante a programação. E respondendo à tua pergunta, sim, nós efetivamente no nosso curso desde muito cedo temos contacto com a inteligência artificial em muitos workshops que temos, em eventos, mesmo nas aulas, etc. Bom, mas depois os estudantes efetivamente trabalharem com ela depende muito da área de especialização. E portanto, por exemplo, eu tive bastante em contacto com essa área porque desenvolvi o meu projeto final de licenciatura nesta área, que foi de redes neuronais em tomografia de emissão de positrões para a localização do ponto de interação da radiação entre atores cintiladores, e posteriormente integrei uma bolsa de investigação também nesta área. E depois também tive cadeiras do mestrado que também estavam relacionadas com esta modalidade de inteligência artificial, nomeadamente uma cadeira que eu tive de diagnóstico assistido por computador que trabalha muito as áreas de machine learning e deep learning, que na área da engenharia biomédica são as duas ferramentas principais de inteligência artificial que um estudante irá utilizar. Mas também há outras tecnologias emergentes que ouvimos falar no dia a dia que nós também incorporamos de vez em quando como engenheiros biomédicos nos nossos produtos, como é o caso, por exemplo, da realidade virtual, para tratamentos, por exemplo, de reabilitação fisioterapêutica, ou também para o tratamento de doenças mentais. E agora lembro também que nós temos um episódio em que falamos sobre isto de realidade virtual em tratamento de doenças mentais.
Portanto, é muito isso. Nós trabalhamos com muitas tecnologias emergentes que se calhar alguém de fora pensa que efetivamente se calhar um engenheiro biomédico não tem tanto contacto com elas, mas acho que sim, acho que temos. E em relação a esse episódio, já agora também aqui fazer a referência ao Walter Greenleaf e ao Skip Rizzo, do qual, como tu disseste muito bem, realmente falámos com eles e trouxeram um grande input sobre a realidade virtual na parte da mental health. Beatriz, e falaste aí um pouco de bolsas de investigação, mesmo o teu projeto final de curso, muito focados em temas que, como dizem muito bem, não são recentes, como a inteligência artificial, mas que estão muito agora na voga e que estão cada vez mais a ser falados. E uma das críticas que se faz ao ensino português é, às vezes, a falta de ligação entre todos estes temas que se estudam nas universidades e depois a ligação com o mundo empresarial, e tu referiste o uso destas tecnologias e do trabalho que fazes para resolver alguns problemas do mundo real, mas como é que achas que as universidades estão a fazer esta ligação com o mundo real? Está essa ligação a ser feita de uma forma positiva ou negativa, ou ainda achas que é muito teórico e depois, quando se chega ao mercado de trabalho, é que realmente se começa a aprender? Certo, portanto, a minha resposta acho que vai ser um pouquinho enviesada porque eu ainda nem integrei assim o mercado de trabalho, não é? Porque eu ainda sou estudante de mestrado, uh, mas bom, um engenheiro quando sai do curso, e o Daniel sabe muito bem disto, não é? Nós podemos exercer mil e uma funções de coisas diferentes e, portanto, nós quase todos os dias vemos cargos de posições de engenheiros com nomes todos pomposos para descrever uma tarefa específica que ele faz, que nós às vezes olhamos para aquele nome mas já nem percebemos o que é que efetivamente ele faz. Portanto, eu não acho que em 5 anos seja possível preparar-se um engenheiro para todo o tipo de situações e desafios que existam no mercado de trabalho, porque a ciência e a tecnologia é um campo gigantesco, está em constante alteração, em constante atualização, e portanto, se calhar uma preparação fidedigna parece-me algo utópico. Nós saímos do curso com engenheiros com várias ferramentas e com vários temas base de algumas áreas e conhecimentos teóricos que nos permitem então depois chegar a um posto de trabalho e aprender rapidamente para começar a exercer. Portanto, eu tenho um pouco de mixed feelings em relação a esta pergunta porque eu sinto que sim, até mesmo quando eu própria cheguei ao laboratório para fazer a bolsa de investigação e tive que fazer certas coisas, eu às vezes ficava, ok, será que eu estou preparada para isto? Será que eu não estou? Será que... Mas depois também é engraçado ver, ok, eu dei isto nesta cadeira, ok, eu fiz isto nesta cadeira, ok, é engraçado ver como às vezes nós efetivamente temos os conhecimentos ali escondidos. E depois parece que é só preciso algum trigger para nós ativarmos essas coisas que nós sabemos. Mas sim, eu em parte sinto que sim, que deveria haver uma componente prática mais forte, mas por outro lado também compreendo que seja difícil de implementar tal, pois as bases teóricas que nós temos também são de grande importância, por exemplo, para quem quiser seguir investigação na universidade. E, por exemplo, no meu curso é uma área que é bastante forte. Interessante, Beatriz. E já agora, eu e o André muitas vezes temos discutido e tivemos e temos carreiras internacionais e de facto o ensino português de uma forma geral, não só a engenharia, é mesmo muito bom. E sim, nós saímos preparados das universidades, às vezes temos que aprender um ou outro elemento, mas sim, saímos, para todos também os estudantes que nos estão a ouvir, sabemos que são bastantes, saímos e comparando, por exemplo, com a Europa, temos uma excelente preparação. E estávamos a falar de engenharia, que nos dá ferramentas, e outros cursos também que nos dão ferramentas teóricas, mas não é só isso, porque a vida de estudante passa muitas vezes por atividades também fora da sala de aulas. E tu tens sido muito ativa, como estavas a dizer ao início, no associativismo, uma área que também é muito importante nos dias de hoje. Podes falar um pouco mais sobre a tua experiência em associações e porque é que é tão importante, do teu ponto de vista, esta participação ativa, Beatriz? Certo. Bom, efetivamente, isso também é algo que eu gosto de dizer à malta mais jovem do curso, que a universidade não são só as cadeiras,
E o associativismo traz-nos muitas coisas boas, muita bagagem. Obviamente que não só o currículo que traz, mas também é algo importante porque o associativismo traz muitas soft skills que nós não aprendemos na universidade. Portanto, ensina-nos time management, ensina-nos a desenvolver o espírito crítico, ensina-nos a explorar ideias, ensina-nos a trabalhar em equipa. A mim ensina-me a coordenar grupos de trabalho. E depois, claro, dependendo da tua posição específica dentro do teu departamento ou dentro do teu trabalho específico, também podes ganhar outro tipo de soft skills mais específicas ou até mesmo hard skills, como eu ganhei, por exemplo, na área de multimédia. Bom, eu comecei por fazer associativismo no início do meu segundo ano da universidade, que foi quando eu entrei para o Departamento de Comunicação e Multimédia da Associação Nacional de Estudantes de Engenharia Biomédica, a ANEB. E depois disso, eu nesse mesmo ano também participei na segunda edição do Biomedical Engineering Summit e posteriormente também na parte de comunicação e posteriormente também participei na comissão organizadora de um evento que nós tivemos aqui em Aveiro, mas que só tivemos uma edição, que foi o Biomedical Future. E posteriormente, no ano seguinte, fui promovida a diretora do Departamento de Comunicação e Multimédia da ANEB, o que foi uma grande honra para mim, onde eu aprendi mesmo imenso como gerir uma equipa e as tarefas, e não só isso, mas também a parte emocional por trás das pessoas com quem eu trabalhei, e como também abordar alguns obstáculos em portas fechadas nos assuntos que eram mais internos da direção. Portanto, eu aprendi também o que era a dedicação a um projeto que era de todos nós, que era não só elevar o nome da engenharia biomédica em Portugal, mas também ajudar os nossos alunos em diversas formas e iniciativas que a ANEB teve e que ainda tem. E, portanto, eu tenho um tremendo orgulho em ter aceito este desafio e ter participado nele. Foi um desafio duro pelo tempo e pela dedicação que consumiu, mas que totalmente valeu a pena e que eu voltaria a fazê-lo. E depois, outra coisa que também adorei na ANEB, por exemplo, foi o contacto que eu tive com outros colegas que eu fiz de estudantes do mesmo curso, mas que eram de outros pontos do país e que me trouxe muitas boas memórias. Mas bom, continuando o meu percurso de associativismo, eu depois disso também em simultâneo também integrei a comissão organizadora do Encontro Nacional dos Estudantes de Engenharia Biomédica, que decorreu em Aveiro em fevereiro de 2023, onde fui diretora também de comunicação e imagem. E bom, eu depois, mais ou menos em outubro, novembro de 2022, juntei-me a vocês. Também na parte mais multimédia também, depois do contacto que surgiu também numa gravação do episódio do podcast da ANEB, onde a direção foi entrevistada. Portanto, pode ser que tenha alguma bagagem em associativismo, e eu recomendo a 100% a todos os estudantes que estejam no ensino superior, porque muitas coisas bonitas nascem do trabalho dos estudantes e muitas ideias dinâmicas e originais, e portanto, se nós imaginarmos que todos os alunos participassem no associativismo durante os seus estudos, imaginem quantas associações, quantos núcleos de hobbies e nichos os alunos conseguiram criar e oferecer de graça à comunidade estudantil. Por exemplo, um núcleo de debate político ou um núcleo de comédia, etc. Portanto, nós estudantes temos muito essa oportunidade de criar algo e deixar a nossa marca e de oferecer aos outros estudantes, que é algo que eu acho que é muito bonito. E é uma excelente mensagem, Beatriz. E já agora aqui um semi-disclosure para a nossa audiência. De facto, nós fizemos essa entrevista e durante essa entrevista depois eu e o André propusemos se algum dos membros se queria juntar a nós, podcast Cruzamento, e foi a Beatriz proativamente que nos escreveu de volta. Tivemos, claro, várias conversas e temos muito orgulho agora somos os três a fazer parte desta equipa. Fica o rap também, vocês que nos estão a ouvir, se quiserem juntar a nós, não custa nada, é um e-mail. André, se calhar, back to you. Excelente. E aí a parte do associativismo também também trazeste muitos skills que se calhar não se aprende na sala de aula, e estávamos a falar há pouco da adaptação ao mercado de trabalho. Referiste time management, referiste soft skills, gestão de pessoas e tarefas, também nos eventos muito networking. E Beatriz, tu fazes parte da geração Z, é uma geração que está agora a entrar
ou que vai começar a entrar no mercado de trabalho muito, muito rapidamente. E nós gostávamos de saber também como é que, fazendo parte dessa geração, como é que olhas para o mercado de trabalho em Portugal e se está nos teus planos ir para fora, e se sim, porquê? Ok. Bom, o curso de Engenharia Biomédica aqui em Portugal tem mais ou menos uns 20 anos, o que é pouco se olharmos para outros cursos clássicos, como é o caso da Medicina, da Engenharia Mecânica, da Economia, etc. Portanto, eu sinto que ainda há bastante desinformação sobre as qualificações do engenheiro biomédico, mesmo para muitos empregadores cá em Portugal, que se calhar essa, pronto, esse reconhecimento se calhar é mais elevado em alguns países mais desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, da Alemanha, etc. E, portanto, o mercado da engenharia biomédica é muito à base das novas tecnologias para a saúde, para aumentar a qualidade de vida, que não são propriamente de primeira linha, muitas vezes, e que às vezes até parecem um pouco ficção para os de fora, como utilizar a inteligência artificial para um diagnóstico, não é? E, portanto, este mercado funciona melhor em países mais ricos e mais desenvolvidos, naturalmente, onde há mais margem para investimento em investigação e tecnologias para aumentar a qualidade de vida da população, como estava a dizer. Portanto, nestes países, os engenheiros biomédicos são mais valorizados do que outros que não podem despender de tantos fundos para bens da população que não sejam de primeira linha. E também tem aumentado bastante o número de empresas estrangeiras, claro, nesta área, e tem-se verificado um aumento, e especialmente também de engenheiros biomédicos a trabalhar em hospitais, que era algo que não acontecia em Portugal até há relativamente pouco tempo atrás, e o que tem-se verificado muito entre alunos que tiram a engenharia biomédica é que trabalham muitas vezes em consultorias que não é bem, pronto, a formação de origem, e portanto, apesar da engenharia biomédica ainda ser recente em Portugal, eu não acho que existe propriamente falta de engenheiros biomédicos para os trabalhos que existem cá na área em Portugal. Eu acredito que o cenário venha a mudar nos anos futuros com o reconhecimento da engenharia biomédica, e é por isso que este tema é importante. Mas ultimamente tem havido, por exemplo, uma vaga de contratação dos engenheiros clínicos que traz inúmeros benefícios para os hospitais e unidades de saúde, uma vez que eles conseguem, por exemplo, reparar dispositivos e sistemas médicos numa fase inicial da avaria, e, portanto, por exemplo, fazer com que os custos acarretados por um hospital na substituição destes aparelhos, e também que o tempo despendido e as listas de espera diminuem, por exemplo, na integração dos engenheiros clínicos dos hospitais, que é algo que em Portugal apenas se começou a fazer nos últimos anos, e que alguns países nos estrangeiros já se faz há mais tempo, e que se vê que tem bastantes benefícios reais. Portanto, E Beatriz, pronto, então certamente que... gostarias seria Portugal, mais o estrangeiro? Qual é que é o sentimento também do Sim. teu curso, assim, um gut feeling? Pronto, é assim, obviamente que os países no estrangeiro são muito tentadores pelos salários que oferecem, que são diferentes dos de cá em Portugal. Por isso, sim, eu olho bastante em trabalhar no estrangeiro, possivelmente tirar um doutoramento lá fora, mas também é algo que ainda estou a pensar. Mas eu gostaria de se calhar passar uns anos lá fora e depois voltar cá para Portugal, sim. Muito também não só para uma aventura nova, mas também para criar uma almofada financeira pronto, para depois continuar a minha vida cá em Portugal. E um excelente ponto, e também os engenheiros, e não só, nos estão a ouvir fora do país, a ficar aqui o rap, voltarem também. O nosso país também precisa de vocês. E temos aqui uma visão da tua geração, Beatriz, que é uma visão muito, muito importante. E nós sabemos que nos últimos anos temas como a sustentabilidade, e novamente sustentabilidade para os nossos ouvintes, como sabem, não é só o ambiente, mas também é, tem vindo a acompanhar e ser cada vez mais relevante. De uma forma resumida, Beatriz, como é que tu, de uma forma geral, a tua geração, olham para este tema da sustentabilidade? Ok, portanto, a geração Z, que é a minha geração, tem uma abordagem claramente distinta em relação à sustentabilidade em comparação com outras gerações anteriores, porque esta geração cresceu no seio de questões ambientais
urgentes como mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, o esgotamento de recursos naturais, etc. E, portanto, estas questões ambientais moldaram as visões das populações mais jovens e das ações também deles em relação à sustentabilidade. Por exemplo, eu acho que a população mais jovem tem uma consciência ambiental mais aguçada do que as gerações anteriores e está mais ciente dos impactos negativos das atividades humanas para o meio ambiente para as gerações futuras, porque às vezes sinto que as gerações mais passadas, como já estão aqui há bastante tempo, se calhar não sentem que terão essa responsabilidade de deixar um mundo melhor para os seus filhos e para os seus netos, para as gerações futuras, como nós temos agora, nós pensamos para o futuro. E acho que estes jovens também se têm mostrado mais ativos em relação às manifestações na sustentabilidade, a forma como pressionam os governos e as empresas a adotar práticas mais sustentáveis. Para além disto, acho que os jovens também têm aqui um grande poder, que é o facto de estarem muito associados às redes sociais, que é uma ferramenta poderosa para também compartilharem informações e promoverem estas mudanças. Portanto, a geração Z é pró nisto, na disseminação de informação. E, no entanto, eu acho que esta geração também, apesar de ser claramente importada com estas alterações climáticas, se calhar acho que estas mudanças de atitudes dos jovens ainda são um pouco radicais, apesar de se notar uma grande diferença em comparação com as gerações anteriores. Isto, Beatriz, é uma questão aqui também de mudança e mindset e trazer essa lefada de ar fresco para estas discussões. A vossa geração tem um papel aqui super importante, sem dúvida nenhuma. E falámos a ir para o estrangeiro, falámos também nessa mudança de mindset. Portugal é um país de instituições em que mindsets têm que mudar. Se olharmos, por exemplo, através das ordens, e uma que me ocorre é aqui as ordens dos médicos, também temos as ordens dos engenheiros, algo está a mudar, mas algo precisa ainda também de mudar um bocadinho mais, se calhar. Nomeadamente aí o reconhecimento da engenharia biomédica. Eu sei que isso é um ponto que vos é de particular interesse, obviamente. O que pode levar também aqui a alguns entraves na profissão em Portugal e a fazer sair jovem talento como tu. Como é que tu vês este desafio do reconhecimento da engenharia biomédica e o que é que podes nos dizer sobre o tema? Bom, certo. Embora seja uma área que está em rápido crescimento e que tem um grande potencial, o reconhecimento da engenharia biomédica aqui em Portugal, como eu já havia referido anteriormente, ainda não atingiu os níveis que eu pessoalmente gostaria, e então acho que deve ser alvo de um debate mais aceso do que é hoje. Eu penso que a principal questão reside no facto de que a engenharia biomédica ainda não está incluída totalmente na classificação portuguesa das profissões, que é a lista oficial das profissões reconhecidas aqui em Portugal, e portanto isto significa que os profissionais da engenharia biomédica podem enfrentar algumas entraves, algumas dificuldades no reconhecimento oficial da sua qualificação e no exercício da sua profissão em algumas situações. Portanto, esta falta de reconhecimento pode provocar então limitação de oportunidades de trabalho e também de progressão na carreira para os engenheiros biomédicos, e pode haver, por vezes, dificuldades na obtenção de licenças profissionais, e pode haver restrições na participação de concursos públicos ou até mesmo também de problemas no exercício da profissão em determinados contextos clínicos, como pode ser, por exemplo, o caso em particular de exercer física médica num hospital. No entanto, é importante ressaltar que existem esforços que têm sido feitos para resolver esta situação. A Ordem dos Engenheiros tem vindo a trabalhar para promover o reconhecimento da engenharia biomédica, incluí-la nesta lista de profissões reconhecidas aqui em Portugal. No entanto, como também já referia anteriormente, estamos a falar de um curso que já existe mais ou menos há 20 anos em Portugal,
e há muitas mais décadas no estrangeiro, e portanto este assunto já deveria estar efetivamente mais resolvido, e não deveríamos ter de estar tanto tempo à espera por este reconhecimento, na minha opinião, que advém então muito da lentidão dos projetos de lei em serem atualizados. Portanto, estamos a falar de 20 anos, não é propriamente pouco tempo, e isto tem de mudar rapidamente, porque isto não acontece somente com o curso de Engenharia Biomédica, acontece com muitos outros cursos, com outras profissões que são assim mais integradoras e mais transversais. E a Engenharia Biomédica atualmente também ainda não tem representatividade na ordem dos engenheiros relativamente a um colégio de especialização, e portanto isto foi algo, por exemplo, que a CANEB andou muito mãos dadas com, e que eu vi de dentro na altura em que estive lá. Foi então tentar que fôssemos ouvidos e tentar atualizar esta situação o mais brevemente possível, para podermos oferecer melhores condições de trabalho futuramente aos futuros engenheiros biomédicos. Em outubro de 2022 foi anunciada pela Ordem que iam avançar com a criação de 4 novos colégios de especialização, nomeadamente em Engenharia Biomédica, mas houve também outros cursos que foram anunciados neste pacote, que foi o caso de Engenharia Aeronáutica e Espacial, de Engenharia de Gestão Industrial e de Engenharia Alimentar. No entanto, pronto, isto foi anunciado, mas de momento ainda não se encontra de pé. Excelente, Beatriz, e fica também aqui o repto, estamos já a chegar ao fim do nosso excelente episódio, o repto da importância de ouvir também outras gerações e de nós como sociedade portuguesa assegurarmos que realmente estas vozes são ouvidas, e é também uma das grandes intenções de hoje, trazemos esta geração Z também aqui para os microfones. Mais uma vez, Beatriz, queremos agradecer, para além do trabalho todo que tens feito do podcast Cruzamento, o teu tempo e a tua disponibilidade hoje, e hoje tivemos como convidada Beatriz Isabel Cruzeiro, que partilhou connosco vários conceitos muito importantes, como o que é a engenharia biomédica, a sua definição, a importância para o futuro, a importância de nos prepararmos para o mercado de trabalho, não só através das atividades core, dos cursos, mas alargarmos mais este espectro. Falámos também muito sobre talento português. E agora, Beatriz, a última pergunta. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti, onde é que te podem encontrar online? Ok, portanto podem me encontrar no meu LinkedIn se quiserem seguir mais as coisinhas que ando a fazer mais profissionalmente, que é Beatriz Isabel Cruzeiro, e penso que seja maioritariamente isso, e aqui também seguirem as coisinhas do podcast Cruzamento também, mas é isso, maioritariamente. Beatriz, muito obrigado. Muito obrigado, Quanto a nós, despedimos. Se gostaram desta conversa e se nos estão a ouvir e a ver no YouTube, não se esqueçam de carregar no botão em baixo e subscrever este canal. Ajuda-nos também a divulgar estas conversas para uma multidão maior. Podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube e Twitter. E agora também no Instagram. Convidamos, por último, a subscrever na nossa newsletter e receber na vossa caixa de correio o resumo e algumas ideias do episódio. Assim, mais uma vez, Beatriz, muito obrigado, despeço-me e até à próxima conversa. Breve.